hoje parece estar um pouquinho mais quente, pelo menos é a impressão que nós temos, né? Então, nós saudamos a todos com a graça do Senhor Jesus, né? Hoje estou com os irmãos aqui e o pastor Rodrigo está lá no Jardim Aeronave, né? O missionário Francisco está de férias, então nós estamos revezando os campos. A palavra de Deus nos convida a adorá-lo, dizendo o seguinte: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vamos orar. Primeiramente, cada um de nós orando individualmente a Deus, pedindo que Ele fale ao nosso coração. Depois nós teremos uma oração em voz alta. Então vamos orar a Deus, pedindo que Ele seja falando ao nosso coração. Vamos orar. Pai, estamos na Tua casa de oração para buscar a Tua presença. Reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos a nossa dependência total de Ti. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta manhã. Vem estar nos conduzindo nesse culto de adoração. Que os cânticos de louvor a Ti, as orações que colocarmos diante do Teu altar, que a Tua palavra que será anunciada, possa estar falando a cada um de nós, nos fortalecendo na comunhão contigo. É o que nós pedimos, suplicamos, clamamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A palavra de Deus nos diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza fala muito a respeito de Deus. E há um hino que fala exatamente isso, que as obras de Deus falam do seu amor para conosco. E nós vamos louvar a Deus com esse hino. Eu convido os irmãos que estejam se colocando em pé para estarmos louvando a Deus com esse hino. Oh, meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim.
Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelho entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Podemos estar nos assentando. A palavra de Deus aqui no Salmo 25 nos convida a lembrarmos do amor dele para conosco. Eu convido os irmãos a estarmos fazendo juntos essa leitura. Aqui em Mateus 25, aliás, no livro de Salmos, o texto que está aqui no nosso programa de culto. Vamos todos nós lermos juntos. Diz assim: Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Amém. Amém. Nesse texto da palavra do Senhor, nós percebemos, o salmista diante de Deus abrindo o seu coração, revelando toda a sua fragilidade, toda a sua dependência de Deus. E nós somos convidados o tempo todo a fazermos isso, a nos aproximarmos de Deus e reconhecermos diante dele como nós somos frágeis, como nós carecemos dele, apresentarmos ele a nossa tristeza e a nossa angústia. Quando nós louvamos a Deus, é um ato de oração a ele, um ato de demonstração que confiamos no Senhor, mesmo diante das situações difíceis. E nós estaremos louvando a Deus com alguns cânticos espirituais nesse instante. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Vamos levantar esse corpinho, vamos esquentar esse corpinho um pouquinho. Tá muito frio, a gente sabe. Essa primeira música que a gente vai cantar é uma música nova, e ela se chama Promessas. E há um versículo na Bíblia, lá em 1 Reis, que fala assim: as promessas do Senhor são infalíveis. Tantas coisas podem acontecer, mas Deus cumpre todas as suas promessas.
E essa semana, enquanto nós vimos, né, no noticiário, tantas coisas tristes, né? Eu ainda comentei com a minha família. Falei, gente, como pode a gente em 2023 ouvir notícias de pessoas morrendo de febre maculosa, né? Como pode em 2023 a gente passar por isso? E essa música ela me lembra que tudo pode passar e tudo vai passar, né? Nós vamos ver coisas, muitas coisas ainda, mas a palavra do Senhor, ela é fiel e ela permanece para sempre. Amém? Que você possa louvar com a gente esta canção. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel é o teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha,
que nunca me deixou, que nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia. Você pode aplaudir a fidelidade do Senhor essa manhã. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, a bondade do Senhor que se renova, amém? Diga, um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez. Mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua, mais uma vez Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, continua, quero ver a igreja louvando mais uma vez, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos nesse momento, em espírito de adoração, de oração. Aleluia. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã que nasceu hoje. Te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia, pela oportunidade de poder acordar com saúde, né? Sabendo que as misericórdias que vêm de Ti se renovam a cada dia na minha vida, na vida da minha família, na vida de todas as pessoas. Nós te agradecemos, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para te louvar, para que o nosso coração esteja no teu altar, Senhor, com sentimento de gratidão. Senhor, tantas coisas nós fizemos, temos feito ao longo da semana e quantas coisas nós esquecemos de agradecer.
Senhor Jesus, nós queremos agradecer, inclusive, por aquelas coisas que nós não lembramos, aqueles pequenos milagres, aqueles pequenos cuidados que todos os dias o Senhor tem nas nossas vidas. Sabendo que o Senhor cuida de nós, o Senhor não se esquece de nós, e o Senhor está conosco a todos os momentos. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Ainda em espírito de oração, convido vocês a louvarem o Senhor com essa canção. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha, outras portas se abrirão, outras ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, aleluia, Senhor. Senhor cuida de nós. Deus cuida de mim. Ele cuida. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Obrigado, Senhor. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus Cuida de mim. Aleluia. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, Pai querido. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós não estamos sós. Nós sabemos que podemos contar com o Senhor, com a tua direção, com o teu cuidado, com a tua proteção. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é presente nas nossas vidas. Obrigada pelas suas promessas. Obrigada, Senhor Jesus, pela sua fidelidade e bondade nas nossas vidas. Receba, Senhor, todo louvor e toda adoração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós teremos um momento especial de louvor a Deus por meio de uma família, né? Hoje a família do Lucas,
Bruna, Vicente, Bento, um dia especial de louvor ao Senhor. Olha, eu confesso para vocês que é um pouquinho esquisito estar do lado de cá, viu? Jéssica já passou, não sei como vocês conseguem. O piano pelo menos dá uma, entendeu? A gente fica atrás do piano. Cadê a Bruna? Fugiu? Ah, quase. Vem cá, Vicente, vem do lado do papai. É uma música, pessoal, que nem eu e nem a Bruna escolhemos, né? Foram os meninos que escolheram. Tem uma lista no nosso Spotify que, além de ter a música do filme da Patrulha Canina, todas do Trolls, Larissa, entendeu? O que mais que tem lá? Believer, né? Tem também a do Woody, exatamente, a do, não pode faltar a do Woody. Eu acho que a gente tem que ficar um pouquinho para lá, é isso, Matheus? Tá bom? Tem também a música, como é que é o nome da música? Eu creio em ti. Isso, que é uma música que os meninos gostam muito, né, amor? Que fala muito ao coração da família. Então a Bruna vai falar um versículo, né? O Bento vai fazer uma oração e a gente vai cantar. O Bento vai orar antes da música ou depois da música? Depois da música, então tá bom. E aí a gente chamou a tia Laila também para ajudar a tocar. Tá bom. A gente vai ler Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Dudu, pode colocar a letra, porque a igreja não vai escapar, não. A igreja vai louvar conosco. Tá? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor? A música diz assim, olha. Ouvi dizer que não vou. Essa montanha se mover. Mas te conheço e eu sei. Em teu nome há poder. Agora sim. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas eu sei, conheço e eu. Grande é o Senhor, em teu nome há poder. Em teu nome há poder. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, meu Deus. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Pra sempre eu vou confiar, em teu nome há poder. Em teu nome há poder. Vamos louvar o Senhor, diga eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, meu Deus.
caminho és quando no escuro estou. Eu creio em ti, tua palavra não muda. és quando no escuro estou. Eu creio em ti, tua palavra não mudou. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, meu Deus. Tem um finalzinho ainda, né? Se Deus falou, irá cumprir. Se Deus falou, irá cumprir. Mais uma vez, eu quero o teu mover. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, meu Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Agora nós vamos fazer uma oração, né? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra, porque nós sabemos que podemos crer na sua fidelidade. Nós cremos em ti. Nós cremos em ti. Amém. Amém. É? Pode descer. É uma bênção muito grande, né? Nós vemos uma família louvando ao Senhor, as crianças louvando a Deus, os pais louvando a Deus juntos. É uma bênção que não tem palavras que possam expressar a alegria que é. É uma bênção muito grande mesmo, muito grande. A palavra de Deus diz assim ao nosso coração: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse texto fala ao nosso coração sobre várias questões, entre elas a questão de nós darmos, né? Então nós estaremos louvando a Deus com os nossos dízimos, nossas ofertas. Nós sabemos que a maioria dos irmãos já contribuem de forma online, né? Mas os irmãos que porventura tiverem trazido alguma oferta, poderão estar entregando, para nós estarmos louvando a Deus também no culto com esse momento especial. Nós vamos orar a Deus, né, por o levantamento de dízimos e ofertas, e também pedir a Deus que Ele esteja falando ao nosso coração. Pedir que a nossa irmã Elisângela esteja nos dirigindo a Deus nessa oração. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por nossas vidas. Pai querido, abençoa dízimos e ofertas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Meus irmãos, nós estamos meditando com os irmãos já há alguns domingos sobre um tema que é a vida plena em todas as idades. Todas as idades. A palavra de Deus nos diz lá em João 10:10, Jesus afirmando: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O objetivo de Jesus em nossa vida é termos uma vida plena, uma vida abundante. Em todos os momentos da nossa vida, inclusive em todas as nossas faixas etárias, em todas as nossas idades. Nós já meditamos sobre algumas questões que a Bíblia nos diz. Algumas que nos preocupam até mesmo, deixam o nosso coração meio preocupado, mas é uma verdade bíblica, que é a afirmação que a nossa vida sobre a face da terra é limitada. A Bíblia diz isso. Moisés pede a Deus que Deus o faça conhecer a soma dos seus dias, para que alcance o coração sábio. Davi pede a Deus que Deus faça com que ele perceba que a sua vida é breve, para que ele reconheça a sua fragilidade. A Bíblia fala a respeito dessa importância de reconhecermos a nossa fragilidade, reconhecermos que a nossa vida é breve e das pessoas que amamos também. Nós meditamos sobre isso. Uma segunda meditação que tivemos, que analisamos na palavra de Deus, é a importância de nós termos memórias boas. A Bíblia nos diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Alimentarmos memórias positivas em nossa vida, que são muito agradáveis. Né? Memórias, tanto nós trazemos essas memórias na nossa vida, do que Deus tem feito por nós, como dos nossos familiares também. Até eu comentei com os irmãos que nesse ano, no meu aniversário, tem uma memória que eu não vou me esquecer. Estava lá em Ubatuba, eu junto com a Darcy, né, comemorando o aniversário lá, meu aniversário. De repente, quase meia-noite, a campainha toca, eu abro a porta e quem está lá? Mateus, Rafaela e a Dani, né, a minha nora. De uma visita inesperada, com bexiga, tudo para lembrar o meu aniversário. É inesquecível. Eu até falei para eles, jamais vou esquecer dessa memória. Memórias que marcam o nosso coração. Memórias de longa duração que têm associação com as nossas emoções. Nós também meditamos sobre a importância de nós lidarmos com as dores falsas, ou então a dor fantasma, uma dor que muitas vezes nos faz sofrer, foi o que nós meditamos na semana passada. E hoje vamos meditar sobre uma outra questão importantíssima para termos vida plena em todas as idades, que é o seguinte: na palavra de Deus não há limites, de forma nenhuma não há limites para servirmos a Ele. Nós temos na Bíblia exemplo de crianças, pessoas jovens servindo ao Senhor. Um menino com 5 pães e 2 peixes, a serva de Naamã, trazendo lá, ajudando Naamã na situação difícil que ele passava, da cura dele. Davi, um jovenzinho, enfrentando o gigante Golias. A Bíblia nos fala a respeito de pessoas com pouca idade servindo a Deus e pessoas já com idade avançada. Moisés, 80 anos, liderou o povo de Israel na saída do Egito. Nós temos também Josué, com 85 anos, liderando o povo na conquista da terra de Canaã. Nós temos Abraão, chamado por Deus para iniciar uma nova nação com 75 anos de idade. Então, na palavra de Deus, não há limites em relação a servi-lo. Mesmo pessoas com pouca idade ou muita idade, não há diferença diante do Senhor. Nós temos na Bíblia, lá no Salmo 18, versículo 29, com meu Deus eu salto muralhas. O Lucas, a Bruna, o Vicente, o Bento louvaram a Deus com cântico. Eu ouvi dizer que as montanhas não vão se mover, mas eu creio em Deus, eu creio em Deus. Isto é, eu ouvi dizer que as pessoas estão colocando limites para a minha ação, mas com meu Deus eu consigo vencer. Com nosso Deus nós superamos limites. Para termos uma vida plena em todas as idades, é importantíssimo nós nos atentarmos para o que a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Filipenses. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, lá no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Nós faremos a leitura a partir do versículo 12. Filipenses, capítulo 4, iniciando a leitura no versículo 12.
Filipenses 4, começando aqui a leitura no versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos. Pai, estamos na tua casa de oração nessa manhã. Venha estar falando ao nosso coração ainda mais, por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Que a tua palavra, Senhor, seja clara. Que a tua palavra seja renovadora em nossas almas e em nosso coração. Que a tua palavra nos motive a te servir. Que a tua palavra nos dê forças, ó Pai, para estarmos cada vez mais em comunhão contigo. Fala ao nosso coração, nos transforma por meio da tua palavra, do teu Santo Espírito. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É comum, nesse texto da palavra de Deus, nós sempre nos lembrarmos do versículo 13, né? Não é verdade? Tudo posso naquele que me fortalece. Um versículo curto, um versículo que nos impulsiona, um versículo que reafirma diante de Deus nossa confiança plena dele. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Mas é importante nós analisarmos em que situação essa afirmação foi feita pelo apóstolo Paulo. E no texto que nós lemos, o que Paulo está dizendo? Ele aprendeu na comunhão com Deus viver situações agradáveis e situações difíceis. Ele disse, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus me fortalece tanto nos momentos agradáveis como nos momentos difíceis da vida. É o que está dizendo o apóstolo Paulo. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos, para termos uma vida plena em todas as idades, em todas as circunstâncias, que nós temos que lidar no nosso dia a dia com situações adversas, com situações difíceis. A Laila comentou a questão da febre maculosa, mas nós temos várias situações na vida que nos desafiam, várias delas. Os irmãos já repararam que toda vez que vai cantar, eu me afasto do microfone? Os irmãos perceberam isso? Os irmãos perceberam que na hora que vai cantar um cântico, eu desligo o microfone, coloco do lado e deixo que eu peço até que hoje pedi para a Jéssica cantar, às vezes que a Jaqueline para ajudar. Os irmãos perceberam? Não? Perceberam? Percebeu? Sabe por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Ontem eu estava comentando com a Darcy a respeito disso. Se eu compreendesse hoje, naquela época, o que a palavra de Deus ensina, talvez não caísse nessa armadilha. Mas eu caí. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de cantar. Muito, muito, muito. E nós tínhamos um grupo de louvor na igreja. Na igreja que eu estava lá em Sumaré. Enquanto eu cantava, uma pessoa na minha frente, um outro adolescente, ficava zombando de mim o tempo todo. Dizendo assim, olha como ele canta ruim, olha como ele canta mal, olha a voz dele como é horrível, olha que coisa absurda. E ele falava isso na minha frente. Então, todas as vezes que eu vou pensar em cantar, eu desligo o microfone e coloco do lado. Porque aquela palavra foi uma palavra que me abalou profundamente, profundamente. E fez com que eu parasse e desistisse. Eu me lembro quando eu entrei no seminário, comentei com a Darcy ontem também, que uma professora lá de música, ela falou, olha, sua voz é legal, né, para cantar no coral. Aquela palavra dela entrou por aqui e saiu por aqui. Não prestei atenção. Porque a palavra que eu recebi anteriormente foi muito dolorosa e eu acreditei nela. E aquela palavra veio e transformou a minha vida, transformou a minha existência. É interessante observar, inclusive na música que foi cantada, eu ouvi dizer que montanhas não vão mover, não se moverão. Isto é muito comum ouvirmos palavras de pessoas ao nosso redor, não de incentivo, mas palavras que nos derrubam, palavras que nos ferem profundamente. Isso é muito comum.
É interessante que um famoso escritor, ele fez a seguinte afirmação: a rejeição precoce é a regra, não a exceção. Em outras palavras, a pessoa sofrermos situações adversas na vida, quando nós queremos fazer algo ou vencermos os nossos limites, o mais comum é nós ouvirmos pessoas dizendo: você não tem capacidade, você não tem condições, desista disso, você não serve para isso. Isso pode acontecer em todas as idades. Uma criança, uma pessoa de uma idade mais tenra, ela sonha em algo a ser feito, e a pessoa vem e diz: você jamais vai realizar esse sonho, você não tem essa capacidade, você não consegue fazer isso. Eu me lembro lá em Sumaré, na escola, um aluno chegou e contou para a professora que ele tinha vontade de ser médico. A professora imediatamente disse: jamais você vai ser médico, você não tem capacidade para isso. Você não vai conseguir atingir essa situação. E hoje ele é médico. Mas ela falou isso para ele naquele momento. Palavras terríveis, palavras que desestimulam, palavras que nos colocam para baixo. Quando Paulo afirma: tanto sei ser honrado como ser humilhado, em todas as situações tenho experiência, porque tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está afirmando que ele aprendeu diante de Deus a vencer situações também adversas, situações também difíceis, situações que as pessoas colocam limites. Eu falei de idade, pessoa jovem, mas também de uma certa idade. Não é comum, depois de uma certa idade, as pessoas dizerem o seguinte: você estudar com essa idade? Está maluco? Não é hora mais de você fazer isso. O quê? Você vai resolver fazer essa atividade agora? Começar a fazer esse desafio agora? Você não percebe que você tem pouco tempo de vida? O que você está fazendo? Que maluquice é essa? Não é comum nós ouvirmos isso? Pessoas de uma certa experiência ou chegar e fazer esse tipo de comentário? Isso nos coloca para baixo. Afeta profundamente. Em qualquer idade da vida, é comum pessoas se aproximarem e terem esse tipo de colocação. Vou dar alguns exemplos para os irmãos de pessoas que foram abaladas com palavras desse tipo. E se elas tivessem desistido, nós jamais saberíamos quem foram essas pessoas. Uma delas, Fred Astaire. Os irmãos já ouviram falar de Fred Astaire? Famoso dançarino. Olha só o que disseram a respeito dele quando ele começou. Magro, careca e sabe dançar um pouquinho. Não tem muito futuro pela frente. Dos maiores atores e dançarinos da história, Fred Astaire. Outro exemplo. Os Beatles. Os irmãos sabem que os Beatles, tinha uma gravadora chamada Decca Records, que falou o seguinte: guitarra está por fora, isso não vai levar em nada. Rejeitaram os Beatles. Os Beatles. Um outro exemplo, Van Gogh, um dos maiores pintores da história. Van Gogh. Até hoje as pessoas falam a respeito dele. Os irmãos sabem quantos quadros ele vendeu em toda a sua vida? Um quadro. Porque o tempo todo as pessoas falavam que ele não tinha capacidade, que não tinha condição, que era um péssimo pintor. E hoje ele é venerado no mundo todo. Uma das coisas que mais chamou a atenção foi Gertrude Stein. É considerada uma das maiores poetisas do século XX. Ela levou, meus irmãos, 20 anos para que a sua primeira poesia fosse publicada. Porque todas as editoras que ela mandava rejeitavam as suas poesias. Todas. 20 anos. 20 anos. James Joyce foi um dos maiores escritores do século XX. O livro que ele escreveu, o primeiro livro, foi rejeitado por 20 editoras. Imagine se ele tivesse desistido nesse processo. Uma pessoa bem conhecida de todos nós, Michael Jordan. O Michael Jordan, ele foi excluído do time de basquete da escola. Naquele momento ele podia falar: acabou, não tenho talento para isso,
um dos maiores jogadores de basquete da história, Cora Coralina. A sua primeira poesia foi publicada quando ela tinha 75 anos de idade. Há limites? Nós vivemos em um contexto que normalmente a rejeição precoce é a tendência, não é a exceção. Quando nós contamos um sonho para alguém, contamos um desejo no nosso coração para uma pessoa, normalmente o que nós estaremos ouvindo é uma rejeição. Você não tem condições, você não tem capacidade, desiste disso. Você não pode fazer isso. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus me dá condições de vencer plenamente os meus limites em qualquer idade, porque Deus está comigo. E essa foi a experiência do apóstolo Paulo, e essa é a experiência que todos nós devemos vivenciar em nossa vida. E a pergunta que devemos fazer é o seguinte: como que Deus nos fortalece para vencermos as adversidades? Como que Deus nos fortalece para vencermos os limites ou então as situações tão adversas que muitas vezes enfrentamos? Como que Deus faz isso? Primeiramente, a palavra de Deus nos diz que uma vez que aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo de Deus começa a habitar no nosso coração. E o Espírito Santo de Deus é um espírito de poder. É um espírito que nos orienta, é um espírito que guia os nossos passos. Ou através do Espírito Santo de Deus, nós somos fortalecidos. Todos nós que temos a Cristo como Salvador, temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos valiosos aos olhos de Deus. E se o Espírito de Deus habita em nós, diante do Senhor podemos fazer maravilhas. Vencemos os nossos limites. É importantíssimo nós termos essa convicção. O Espírito Santo de Deus habita em nós a partir do momento que entregamos a vida nas mãos do Senhor Jesus. Além disso, a habitação do Espírito Santo de Deus, nós temos um recurso extraordinário que Deus nos deu, que é a oração. A oração. Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No momento das angústias, no momento das dificuldades, podemos nos aproximar de Deus. Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai acalentar o nosso coração. No texto que nós lemos aqui no nosso culto, olha só o que o salmista diz a Deus: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. O salmista pedindo a Deus que Deus trabalhe com o coração dele, alivie a sua dor e o seu sofrimento. As orações são fundamentais na nossa vida. Quando a situação começa a ficar delicada, a situação começa a ficar complicada, um recurso espiritual fundamental que Deus nos deu é a oração. Orarmos a Deus, nos aproximarmos diante dele e abrirmos o nosso coração. A oração é algo que fortalece nossas almas em vários sentidos. Todas as vezes que nós oramos, encontramos paz. Todas as vezes que nós oramos, necessariamente, fazemos uma avaliação da nossa vida. Todas as vezes que nós oramos, nós nos abrimos diante de Deus e colocamos diante dele a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa dor. Por isso a oração é tão fundamental na nossa vida. É um recurso que nós jamais devemos utilizar o tempo todo para sermos realmente, podemos com o Senhor, sermos mais que vencedores em todas as situações. Juntamente com a oração, nós temos a palavra de Deus. Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Através da Bíblia, nossa mente é transformada, mudamos os nossos pensamentos. Muitas vezes, quando tenho dúvida em relação ao que fazer, algumas situações, o que eu faço? Recorro à Bíblia. O que todos nós devemos fazer? Recorrer à palavra de Deus, que a Bíblia vai nos orientar em tudo aquilo que devemos fazer. Confiar nas promessas de Deus, confiar na orientação de Deus, que Ele vai nos orientar em tudo o que devemos fazer, em todas as nossas ações. Uma outra situação fundamental, a comunhão com os irmãos.
Quando estamos com os irmãos, Deus fortalece também a nossa alma, fortalece o nosso coração. Hoje aqui no culto de adoração a Deus, nós estamos aqui adorando ao Senhor, nós estamos vendo os nossos irmãos, nós vimos aqui a família do Lucas louvando ao Senhor. Todos esses momentos especiais falam profundamente ao nosso coração, profundamente à nossa alma e nos fortalece na comunhão com Deus. Nos fortalece para vermos que podemos superar nossos limites, podemos vencer com a orientação do Senhor. E especialmente também nas provações. As provações também fortalecem o nosso coração, fortalecem a nossa alma, mantendo assim a nossa fidelidade a Deus, mesmo diante das provações e dos sofrimentos. Esses são recursos espirituais que eu creio que a maioria de nós já conhece muito bem, não é? Nós sabemos a importância, reconhecer que o Espírito Santo de Deus habita em nós, a importância da oração, a importância de nós lermos, meditarmos a palavra de Deus para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, a comunhão com os irmãos que nos fortalece tanto espiritualmente e também das provações. Que Deus nos fortalece nas provações. Mas também nós temos recursos espirituais que Deus nos dá, além dos recursos espirituais, os recursos naturais que Deus nos dá. Meus irmãos, algo que devemos reconhecer para sermos mais que vencedores em todas as situações da nossa vida. Superarmos nossos limites, cuidarmos bem da nossa vida, que é fundamental, é cuidarmos bem também da nossa alimentação. A alimentação é algo fundamental. Se nós queremos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, termos uma vida plena em todas as idades, a alimentação tem que ser cuidada com todo carinho. Se nós sabemos que alguns alimentos fazem mal, devemos evitar a todo custo esse alimento. Porque esse alimento vai prejudicar nosso desempenho, vai prejudicar nossa situação de vencermos os desafios do nosso dia a dia. A alimentação deve ser o nosso remédio o tempo todo. Há várias histórias de pessoas que mudaram a sua alimentação e adquiriram uma boa qualidade de vida. Isso é a orientação que Deus nos dá. Mas a alimentação, que tem a ver a alimentação com uma questão espiritual? Mas o que tem isso a ver para vencer dificuldades do dia a dia? Se eu me alimentar de uma forma inadequada, o meu organismo vai sofrer naturalmente as consequências disso. E naturalmente eu vou diminuir a minha capacidade de vencer as dificuldades do meu dia a dia. Então, cuidar da nossa alimentação é um recurso natural que Deus nos dá, uma sabedoria que Deus nos dá, que devemos fazer o tempo todo, é cuidar bem da nossa alimentação. Uma outra questão fundamental, que eu sei que alguns irmãos fazem, e todos devem fazer, é com relação a fazer atividade física, não é assim? Os irmãos já perceberam, né, que na palavra de Deus, Jesus, ele caminhava o tempo todo com seus discípulos. Enquanto ele caminhava com os discípulos, falava do amor de Deus, falava da grandiosidade de Deus, realizava milagres, e o próprio caminhar, nós sabemos que naquela ocasião esse era o meio comum de transporte, mas o próprio caminhar também desenvolvia neles uma vida sadia. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, devemos cuidar do nosso corpo com todo carinho. Isso envolve realmente fazer atividades físicas, fazer algo que realmente nos dê condições de superar as nossas dificuldades. Isso é fundamental também no cuidado com a nossa saúde, ou para vencermos as dificuldades. Uma outra situação fundamental é nós nunca deixarmos de aprender. Conforme nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades. Tem uma situação interessante que às vezes nós achamos que nós não temos condições de desenvolver, de aprender algo, qualquer coisa que seja. Quando eu não acredito nisso, automaticamente eu não me esforço nessa direção. E naturalmente eu vou deixando de realizar aquela atividade, porque não me julgo capaz de fazer aquilo. Mas, como diz o apóstolo Paulo aqui, tudo posso naquele que me fortalece. É fundamental isso. Uma questão importantíssima também, quando eu falo de vida plena em todas as idades, é cuidar da nossa saúde, cuidando de um atendimento médico, procurar médico para cuidar da nossa saúde. E também, vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Provérbios.
Provérbios 13, versículo 20. Provérbios 13, 20. Diz assim, ó, Provérbios 13, versículo 20. E esse é das orientações bíblicas mais eficazes para vencermos dificuldades no nosso dia a dia, que é o seguinte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Em outras palavras, nós podemos também desenvolver nossa vida diante de Deus através das pessoas com quem nós convivemos, das pessoas com quem nós estamos. O ambiente que nós estamos favorece o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento espiritual. Os irmãos observam que Jesus, diante dos seus discípulos, ele falava o seguinte: quando chegava uma segue-me, para segui-lo, necessariamente eles tinham que deixar o que estavam fazendo e acompanhar Jesus no seu dia a dia. Conforme acompanhavam o Senhor Jesus, eles estavam num outro contexto, numa nova relação, e isso aumentava automaticamente a capacidade deles naquilo que eles tinham que fazer. Meus irmãos, a palavra de Deus nos exorta, nos convida, nos desafia a vivenciarmos no dia a dia essa afirmação bíblica: tudo posso naquele que me fortalece. Para nos fortalecermos diante de Deus e vencermos os nossos limites, é necessário nós buscarmos recursos que Deus nos dá, tanto na vida espiritual, leitura bíblica, oração, comunhão com os irmãos, lidar de uma forma com a orientação de Deus das provações, como também dos recursos naturais que Deus nos dá para sermos mais que vencedores ou tudo realizarmos com a orientação de Deus nas nossas dificuldades. Nós vamos estar agora pedindo a Deus que Ele nos fortaleça no nosso dia a dia, para que nós possamos vivenciar isso no nosso caminhar diário. Vamos colocar de pé e vamos estar orando a Deus. Pode falar. É um pedido, e eu espero que esse pedido seja um testemunho. Há algum tempo, desde o início do ano, nós começamos a ser atendidos pela Penido Burnier, em razão de visão. Muito bem, todos os exames, exame aqui, exame ali, vai e volta, vem e volta, muito bom. Há uns 2 meses atrás, chegaram à conclusão que o meu olho direito já não tinha mais condições não tinha mais recurso, nenhum. Aceitamos, lembramos das promessas de Deus, né? Acontece que aí, em outros exames, disseram: olha, o esquerdo está muito bom e tal, então deram 1 grau lá para fazermos um óculos. Minha filha Gisela me acompanhou, fizemos um óculos. Olha que delícia, que maravilha. Estou chegando. Com o esquerdo estou chegando, estou chegando. Mas o que acontece? O que aconteceu? De uns 10, 12, 15 dias para cá, de repente eu comecei a não enxergar também com o olho esquerdo. Óculos arrumadinho, bem jeito, de valor, tudo. Chamei a Gi, filha do céu, não estou chegando, estou chegando, estou chegando. Voltamos para o Penido e vai, exame de todo lado. Aí agora, segunda-feira, o Penido disse: olha, o senhor teve um outro derramamento de sangue no olho esquerdo. Por isso não está enxergando. Estou conseguindo ler. Eu tenho Bíblias com letras garrafais. Meu Deus, eu quero ler, eu quero ler. Não conseguia.
Então, meus irmãos, espero que seja um testemunho exatamente daquilo que o pastor centralizou a mensagem. Tudo posso naquele que me fortalece. O penido não pode mais, mas Deus pode. Se os irmãos orarem por mim também, quem sabe, ainda vai recuperar a minha visão, né? Quem sabe? Deus sabe, né? Então, o que eu estou fazendo é isso, pedindo à igreja, que eu sirvo há 41 anos, desde 82, então pedindo à igreja que ore pelo Djalma, que lembre nas suas orações pelo Djalma. Saúde não falta, em todos os outros aspectos, mas de repente Deus me manda essa situação, né? Então, que os irmãos orem pelo Djalma, lembrando nas suas orações da visão. Se for para recuperar, tudo bem. Se não, se precisar de uma bengalinha branca, pastor, nós iremos buscar. Deus é Deus, sempre. Penido não pode mais, pelo menos na visão deles. Mas Deus pode, Deus pode. Amém? Vamos colocar de pé para estarmos orando? Vamos orar. Pai, nós, na Tua presença e oração, nós suplicamos a Ti em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar gravando no nosso coração, na nossa alma, essa afirmação da Tua palavra, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que és Tu, Senhor. Que possamos, Senhor, buscar refúgio em Ti, buscar orientação em Ti, para vencermos as dificuldades, os limites, os obstáculos da nossa vida. Em especial, nós pedimos agora pelo nosso irmão Djalma, venha estar com ele, Senhor, com relação à visão. Nós sabemos que para Ti nada é impossível. Venha estar com o Senhor colocando as Tuas mãos de poder, de misericórdia sobre ele, para recuperar, Senhor, a sua visão. Senhor, nós também Te pedimos, continue conosco agora, quando estaremos também estudando a Tua palavra, meditando nela, conversando a respeito dela na aula. Tudo isso nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e seja com cada um de nós, seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém. Deus te...